Olá! Estamos iniciando mais um programa Literatura Local, que é uma parceria entre a TV Câmara e a Academia Passo Fundense de Letras. Hoje nós trouxemos Luciana Lullier, que é uma escritora, tem livros lindos, eles são livros admiráveis por causa da forma, por causa do aspecto, por causa do conteúdo, são livros lindos. E ela tem um projeto importantíssimo para a nossa cidade, que é a criação de uma editora. E isso é muito importante para a nossa cidade. Boa noite. Boa noite, Sueli. Tudo bem, Luciana? Tudo, obrigada. Obrigada por ter aceitado o nosso convite, não é? Muito obrigada pelo convite. Gosto muito de estar aqui contigo. Ah, que bom. A gente conversa aqui como comadres, né? Mas, Editora Desdémona, um nome lindo como tudo que você faz. Me diga, por que esse nome? A Desdémona é uma personagem. A editora Desdémona é uma editora que publica livros escritos por mulheres, né? Começamos por aí. Uhum. E a Desdémona é uma personagem, eu acho muito interessante as personagens femininas do Shakespeare. E a Desdémona, ela é uma personagem da peça Otelo, Moro de Veneza. E assim, não existe spoiler do Shakespeare, mas a Desdémona morre asfixiada, né, pelo próprio Otelo, pelo próprio marido, depois dele, né, na sua fantasia louca, né, instigado pelo vilão, pelo Iago, ele achar que ela estava traindo ele, né? Então, assim, a ideia da nossa Desdémona é que ela respire bastante e que ela consiga ter a sua voz escutada. Que ela saia da asfixia, não é? Ela saia da asfixia. Mas é lindo o nome. Desdémona é um nome forte, como eu acredito que vai ser esta nova editora. Tomara. Por que você criou uma editora? Porque você sempre me diz, particularmente, não é, que você é metida. Por que a criação de uma editora? Porque você é metida. As coisas que eu fazia já para mim, vamos dizer assim, né? Isso, por isso que eu falei nos teus livros. Eu resolvi abrir para fazer para outros também. Né? Essa questão de você ir abrindo espaços e abrindo oportunidades. Eu já tinha o cadastro de editora como pessoa física. Sim. Né? Na questão dos meus livros. E eu resolvi, então, dar uma modificada. Então, cadastro na Biblioteca Nacional. Eu disse, eu vou fazer pessoa jurídica, porque daí eu posso fazer para outros também. Claro. Para outras, né? Então, eu disse, então tá, então vamos dar um nomezinho, vamos criar uma editora. E vamos dar uma carinha para ela, vamos fazer isso desse jeito, assim. Uhum. E você, claro, que pensa em dar esta beleza plástica que você deu para os teus livros, dá para os livros que serão editados pela Desdémona, não é? Tem coisas assim, ó, que a gente aprende fazendo, né? E como eu fui me metendo e fazendo essas coisas para o livro, fui atrás dos artistas, conversei, e eu pensei que isso poderia ser para outras pessoas também, né? Que bom. Então, é um cuidado que a gente vai ter, obviamente, né? O cuidado tanto com o conteúdo, como com a parte artística, né? E a gente tem ótimos parceiros, tem ótimas amizades aí com as quais a gente pode contar, né? Que tenho certeza que vão participar aí do futuro da Desdémona. E pelo desenrolar, assim, desde que eu conheço essa ideia, eu vejo pessoas por trás, não é? Trabalhando com muita eficiência. Sempre, né? Eu acho que essa parte dos relacionamentos que a gente vai construindo é uma parte importantíssima em qualquer empreendimento e em qualquer projeto, né? A gente não faz nada sozinho, né? E a gente entende de determinadas coisas e outras coisas a gente, né, busca as pessoas certas para trabalhar junto. Então, por exemplo, na editora Desdémona, quem vai fazer a parte de publicidade, de divulgação,
é a Laidea, né, que é a nossa parceira, que é da Débora Finger, né, Sim. que já vinha trabalhando comigo nos meus livros, né, então é uma pessoa com a qual eu me entendo muito bem, a gente, né, fala a mesma língua, e é a pessoa que vai, a agência que vai trabalhar nessa parte junto com a Desdémona, porque a gente tem o tipo de editora que a gente está querendo, né, montar e que já está aí, é uma coisa pequena, é uma coisa enxuta e que vai direto ao ponto. A gente quer, o interessante é o livro, é o conteúdo, não é o espaço físico, não é, funcionários, e não é isso, não é essa questão. A questão é o livro, a questão é o conteúdo, a questão é o texto indo para o mundo. Então, como é que a gente vai fazer isso de uma forma pequena, enxuta e eficiente, né? Com parcerias. E chamar um profissional, uma profissional no caso, né, é tudo de bom, porque a gente não pode dar um toque amadorístico que pode levar tudo a perder, não é? A gente não entende de tudo, é uma ilusão, é uma coisa... Né? Assim como o escritor, ele precisa de um revisor, uma revisora, ele precisa... De um outro olhar, né? Exato, outros olhares, é muito importante. Então essa parte é bem importante. E o escritor é tão excêntrico, ele é tão bobo, não é? Eu falo bobo no meu caso, porque eu escrevo e morro de medo do que eu escrevi. Eu não consigo nem reler no mesmo dia. Eu tenho uma dificuldade enorme de dar para uma outra pessoa, porque você até me deu uma explicação disso, não é? Porque as mulheres, elas sofreram muita castração, né? Através dos séculos, dos milênios. Então a gente traz isso no DNA, este medo, não é? Eu acho que principalmente a questão do texto feminino, né? Da mulher que escreve. A gente sempre dizem pra gente, né? A gente cresce, isso é uma coisa social, né? Isso é uma construção social, né? Simone de Beauvoir já tinha escrito sobre isso, já tinha falado sobre isso, né? O tornar-se mulher na nossa sociedade, principalmente na sociedade ocidental, é o aprender a ficar quieta, o aprender a sentar direitinho, o aprender a não se exibir, né? A não se mostrar, o aprender a esconder os seus desejos, a não ter desejos, até, né? Ou que é impossível, né? Então, assim, ó, o texto é um desnudamento. Muito, né? muito. Então, muito. Como é que eu vou sair mostrando por aí, né? Falando dos meus desejos. Exatamente. Não é? Como é que eu vou fazer isso, né? Se toda a minha vida eu ouvi que não era para eu fazer isso, né? Então, o texto feminino, ele é um texto transgressor também nisso aí, né? Então, claro que a gente tem esse medo, a gente tem esse receio, a gente tem esse sentimento de que a gente está fazendo alguma coisa que a gente não deveria estar fazendo, né? E é isso que nós estamos querendo desmistificar, né? Por isso, a Desdémona, esta editora, ela pretende dar visibilidade ao que as mulheres escrevem. Sim, é importante. E só mulheres. É importante. O texto feminino é um texto que, como dizia a Marina Colasanti, é um texto que cruza a carne da cozinha com a carne do corpo, com a preocupação com os filhos, junto com uma questão filosófica, com a psicanálise. É um texto que cruza tudo isso, né? E é importante porque isto é a vida do dia a dia. É um texto essencial, a gente precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre a vida do dia a dia sob esse prisma. E assim, eu vejo a mulher como portadora de uma sabedoria ancestral, não é? Ela traz em si uma sabedoria que a gente é completamente diferente do homem, até porque o homem, ele foi criado completamente diferente, né? E a gente traz uma sabedoria de carne mesmo, né? Nós temos memórias ancestrais que a gente às vezes demora uma vida toda para descobrir dentro da gente, né, essas memórias. Eu acho que a gente tem, mas eu acho que elas são variadíssimas.
Sim. E varia muito de mulher para mulher, né? E essa é uma das coisas bonitas também, né? Porque é variado, né? Você pode Sim. ser mulher de diversas formas, ou deveria poder, né? E homem também, né? A gente tem papéis assim muito fechados, eu acho, na nossa sociedade. Está começando a mudar, a gente está começando a ver espaços de respiro aí, né? Para você poder ser aquilo que você tem dentro de você. A gente está visualizando bem as caixinhas, né? Nas quais a gente foi colocado, né? A minha geração, por exemplo, ela teve repressão religiosa muito forte, né? Foram caixinhas muito bem elaboradas para nos colocar dentro, né? Repressão familiar também, porque as famílias elas eram condicionadas a esses dogmas, a essa religião, né? E também política, porque a minha geração passou pela ditadura, não é? Eu passei a minha juventude e a minha primeira idade madura, não é? Vivendo esta repressão política. Então, é um pouco difícil para a gente desmanchar essas caixinhas e a gente se tornar uma pessoa mais inteira, não é? Você concorda comigo? Concordo. E sempre, a gente vem sempre, né, num círculo e a gente vai cair no mito da caverna, né? Sim. A gente vai cair ali, né? A gente está ali e né, a gente é colocado nessas cavernas, assim, e a gente é induzido a pensar que a vida é aquilo que está ali, né? Mas alguém tem que sair, alguém tem que escalar, né? E o que fora, né? E a mulher, ela faz muito bem isso, porque a mulher, ela é observadora, ela vai... A gente vê pelos livros das mulheres, não é? A mulher, ela observa o mundo, ela observa o outro, ela se observa e escreve de um jeito libertador, não é? Eu acho importantíssimo essa questão que tu falou dos livros das mulheres e que essa escrita seja divulgada por esse papel libertador, porque a representatividade é muito importante, a gente precisa se ver ali, né? Porque, veja bem, como que a gente vai se construindo, né, como um ser social? Como que a gente vai se construindo? A gente vai se construindo nas narrativas que nos são dadas, nas narrativas que a gente tem acesso. É assim que a gente se constrói, né? Então, você cresce escutando coisas de que você tem que se colocar em determinado lugar, que você tem que se colocar ali, que você tem que se colocar ali. E é óbvio que um texto desses, um texto libertador, que te diria que não, que ali dentro você tem desejos e que esses desejos são importantes e que existem outras maneiras das coisas serem feitas e que nem tudo é como é, né? Esse texto aí é um texto que é, numa sociedade que precisa do quadrado, né? Esse é um texto, né? Que não tem que ser legitimado de jeito nenhum, esse é um texto que não deve aparecer, né? Então é muito importante. Porque coloca em questionamento uma sociedade, uma civilização, não é? É muito importante a legitimação, né? Até, sabe, eu tenho... Tem Lia Luft, por exemplo, que eu li muito, e no Rio, eu me lembro mais o nome da obra, desculpa, mas aquele livro me colocou na cama, porque ela tem uma formação parecida com a minha, ela tem uma família parecida com a minha, ela vem de uma família parecida com a minha, e ela fez uma família parecida com a minha, e ela tem uma trajetória muito parecida, né? E ela começou a dizer tudo o que eu sinto, tudo. Ela começou a legitimar os meus sentimentos. Aí eu pensava assim, ela é louca como eu ou nenhuma das duas é louca, né? Então, isso tudo que eu sinto, ela sente também. Sim. Então, a gente se depara com coisa que a gente achava que era paradoxo e não é nada disso. A escrita é um espaço de poder porque ela
vai lá no fundo e ela descortina, né? Todas aquelas coisas que a gente às vezes tenta esconder ou que a gente não sabia muito bem que estavam lá, né? Então a escrita, ela faz isso, é ela catarse. faz esse movimento. Nossa, né? eu adoro essa palavra catarse. Vamos. No segundo bloco a gente já volta. No segundo bloco a gente vai falar um pouco sobre catarse. Pode ser? Pode ser. Até logo. Olá, voltamos então com Luciana Lhuillier, não é? E a gente estava conversando sobre a editora Desdémona, que já está gestada, não é? Já está sendo parida, sim, né? Ela já acho que já está indo para a escolinha. Ah, então. E a gente estava falando assim, o que a leitura, o que a escrita feminina provoca na gente, não é? E a gente aventou a possibilidade da gente falar em catarse. Você acredita que este choque catártico que às vezes a gente tem nos melhora? Eu não vou contrariar o Aristóteles. Eu acho que a catarse faz parte dessa experiência com o texto, com a narrativa. Eu acho que sim. Eu acho que melhora no sentido da gente se dar conta de que a gente não está sozinho. Da gente se dar conta de que a gente faz parte de um grande grupo. Mosaico. Um mosaico, mas um grupo, né, que se chama humanidade, né? Eu acho importante, né? Claro que não vai ser só a catarse, né? Tudo, né? São movimentos, né, que vão e vêm, né? Tem também a análise, tem o estranhamento, tem, né? Mas eu acho importante porque a gente ajuda a ver que a gente não sente sozinho, né? A gente não é o único ser que sente. Né? Agora me ocorreu que Taugolin esteve aqui e vai sair agora um livro dele, que esse livro nasceu a partir de poemas que ele escreveu e agora ele transformou em um textos curtos, líricos, não é? Lindíssimos. E acredito. Tu acredita, né? Com Taugolin tem que acreditar em tudo, né? Mas o Tal, então, ele também fala em catarse. Muito. A editora, se não me engano, é catarse. Os textos dele são belíssimos. E ele está fazendo de uma forma diferente, né? Então, ele tem um site. Então, as pessoas entram nesse site, conhecem a proposta do livro dele e ajudam financeiramente. Então, assim, eu quero muito ter o livro do Tal, aí então eu entro no site, eu faço a minha oferta, né? E aí eu recebo o livro. O crowdfunding, né? É uma ideia fantástica. Verdade. É uma ideia fantástica dentro das artes, dentro da literatura. Sim. Né? E é uma coisa grupal, né? É uma coisa grupal, claro, que é uma coisa construção. que hoje em dia a gente está vendo que é muito importante. É muito importante a gente não estar sozinho. Né? É uma construção em grupo, né? Mas eu fiquei impressionada com... Eu li os originais, entende? Então, eu li os originais, nossa, mas é muito poderoso. Eu acredito, não tenho dúvida alguma, se tratando do autor. Existem homens que também despertam coisas muito importantes na gente. Eu né? acho que, sim, a questão toda essa da escrita feminina e a questão das mulheres é uma questão que é boa para todos, eu acho. Porque também proporciona para esses homens que têm esse olhar, assim, né, que tem um olhar mais ampliado, proporciona sensível. Para eles também uma maior liberdade, né? A construção do feminino, né, também vai provocar um movimento na construção do masculino, né? E a gente sabe que não existe só um tipo de homem, né? Pode ser que esse tipo queira ser o dominante, né?
e a maneira como as coisas se arrumaram na sociedade, proporcionaram que esse tipo seja o tipo que quer tomar conta de tudo, né, o que é uma coisa muito nefasta, é uma coisa muito tóxica, mas existem vários outros tipos de homens que, em se abrindo espaços, também podem se expressar, né? Olhando para as mulheres com um olhar sensível. Ou para si mesmo. E olhando, exato. Para se assim, meterem, mimetizarem o que as mulheres fazem, sem se sentir menos homens por isso, não é? Tentarem assim fazer, vou fazer desse jeito, eu vou ter esse olhar parecido com o que as mulheres têm para si, vou ter para mim também. E vamos ver o que eu vou achar, né? Sabe, Luciana, as mulheres passaram centenas de anos observando o mundo e com essa sabedoria que eu estava te falando, que eu acredito que ela tem, e agora ela já aprendeu a se dizer, ela já aprendeu a ler o mundo de uma forma muito mais qualificada, não é? Agora, me parece que é a hora da gente ocupar de verdade instâncias de poder para dividir isso com os homens, não é? Dividir o poder com os homens, porque é muito díspar isso que está acontecendo. Eu acho que tem duas coisas aí, Sueli. A primeira eu acho que não, todas as mulheres não. Eu acho que ainda falta, tem muito trabalho aí pela frente, né? Concordo. E a outra coisa é, qual o modelo de poder? O que é o modelo de poder? O que é eu falo poder? Do poder, eu falo do poder político, principalmente. Sim, sabe? mas tudo é política. Porque o poder também passa pelo como fazer, né? E como se faz tal coisa? Como que se consegue esse poder, que é um poder, vamos dizer assim, de certo benigno, né? Não um poder avassalador, um poder esmagador. Sim. Né? Existem diferentes maneiras, né? E eu acho que o que a gente tem que primeiro é ampliar e reinventar essas maneiras, né? Para depois a gente dizer, não, essa aqui é a minha. Porque também, assim, é você ficar mimetizando homens, né? Você tentar fazer as coisas do jeito que os homens fazem, não dá certo. Né? Então tem que existir um poder feminino também. Mas já existem mulheres. Sim, e é por isso que a gente está avançando, mas eu acho que é pouco para a gente considerar, vamos dizer assim, que não, agora, né? Sim. Chegamos num lugar confortável, acho que não. Sim. Mas, Luciana, algumas pessoas não viram com muito bons olhos isso da editora Desdémona ser só para mulheres. Nunca, né? Nunca a gente agrada a todo mundo, né? Mas isso, dependendo... O que isso reflete? Eu acho que dependendo de a quem você desagrada, diz bastante, né? Não sei, eu acho que tem muito do medo e do mito de que as mulheres, em assumindo uma posição de poder, ou vamos dizer, uma posição mais assertiva, elas vão agir como os homens agem, né? E a maneira como os homens têm agido não é uma maneira muito eficaz, inclusiva. Né? Exato. Então, eu acho que tem esse medo, né? Tá, agora elas vão assumir o poder e elas vão fazer o que a gente está fazendo. Não, então não. E eu acho que não é por aí. Eu acho que... Você sentiu isso também? Sentiu, assim, uma certa resistência até de mulheres? Até de mulheres, né? Por isso que eu te digo, eu acho que ainda temos um caminho grande pela frente, assim, no sentido de conversar, de dialogar, de ampliar, de falar sobre as coisas e para que as pessoas possam enxergar sob outros ângulos, né? Luciana, quais são os próximos passos desse teu corajoso empreendimento? Nós temos um evento de lançamento, né, do qual você participa, né, que vai acontecer nessa sexta-feira, né, aconteceu na sexta-feira, dia 22, né? Isso. E a partir daí, os próximos passos de uma editora é publicar, né? Então eu quero publicar textos de mulheres, é isso aí, né? Já tive alguns contatos, fiquei muito feliz,
né? De que as pessoas estão, então, se encorajando e tirando seus textos das gavetas, ou das suas gavetas como internas. Como tem mulher, né? Com texto na gaveta? Ou não é? Isso, essa é que é a questão. Porque, né, você escreve porque a vontade de colocar para fora, a vontade de escrever é maior do que tudo. Só que aquela coragem, aquela iniciativa, às vezes precisa de uma outra pessoa, né, que te dê a mão e que diga assim, não, isso aqui é muito bom. Verdade. Não, olha, isso aqui pode ser assim, pode ser assado, né? A gente precisa desse olhar, né, umas assim, das outras. Eu não sei se tu ouve também, mas eu ouço muito mulheres falar assim, eu gostaria de escrever, mas eu não consigo escrever dessa forma, como você escreve, por exemplo, mas não. Cada pessoa desenvolve o seu jeitinho, não é? E os textos são de uma beleza, assim como nós somos belezas diversas, não é? Os textos também, né? E a gente não consegue imitar ninguém, não adianta. Né? A gente é contaminado. A gente ouve muito, Sueli, de muitas mulheres, eu gostaria. Como a gente ouve, eu gostaria disso, eu gostaria daquilo. E você já notou que a gente ouve isso mais de mulheres? Eu gostaria. Muito. E aquela coisa não se concretiza. Eu gostaria disso, eu gostaria disso. Né? Tem gente que brinca assim, numa outra vida, eu gostaria. Exato. Né? E por quê? E quantas deixam coisas na metade do caminho porque foram desencorajadas? Porque já estão com uma idade mais avançada, porque teve pouco estudo, porque as pessoas não viram, sabe? É muito triste. Mas isso, a idade sabe? De mulheres recalcando seus desejos, né? O seu desejo de crescimento, o seu desejo de se expor, o seu desejo, porque não é ser exibida. Pois é. Né? Não é ser exibida. É um desejo tão legítimo. É um desejo que a de gente existir. Tem. Exatamente. E assim, eu li uma coisa muito linda uma vez. O escritor, ele quer ser amado. Todo mundo quer, né? Eu acho que é o nosso desejo primordial, a gente quer ser amado. Agora, as formas como a gente usa para ser amado, muitas vezes são equivocadas, né? Verdade. Eu acredito que até o Trump queira ser amado. Claro. Mas os meios que você acha para achar atenção, às vezes são equivocados. Então, a gente se conhecendo e a gente dando vazão a esses quereres e a gente, né, tratando os nossos desejos com carinho, né, a gente consegue fazer as coisas de um jeito melhor, a gente prestando atenção na gente mesmo, dizendo, não, isso é importante, né? Isso é importante. Eu fiz contato uma vez com um escritor, Lobão, não é o Lobão aquele, né? É um outro. Eu fiz contato com ele, ele dava oficina de literatura, fiz contato com ele e disse, olha, eu gostaria muito de escrever ficção, e eu não me sinto com coragem de escrever ficção, porque eu chego num determinado momento em que eu caio no erotismo. Imagina, eu sou uma mulher casada há quase 50 anos, eu tenho 5 filhos, eu tenho netos, eu não posso resvalar para o erotismo. Então, só que eu resvalo, entende? Aí eu destruo tudo aquilo, porque eu não posso, tu entende? Ele falou, Sueli, você pode tudo. Agora, se eu tivesse a sua história de vida, eu tomaria muito cuidado, porque a gente pode tudo desde que se escreva de uma forma, né, que não agrida as pessoas e nem nada. Mas este é um drama que eu tenho, e deve ser o drama de muitas. Você já ouviu falar nisso? Sim, mas e daí a gente tem a autora, aquela dos 50 Tons de Cinza, que vendeu e que não é, vamos dizer assim... Não é um livro bom. Não. Né? É um livro que vende, é um livro que você senta e não consegue mais sair de cima. Mas atendeu a um desejo. Verdade. Né? E é um desejo até romântico, né? Que é legítimo, né? As pessoas, elas têm que poder existir na sua plenitude, né? E a parte do sexo, a parte do erotismo, ela faz parte.
né? A carne, Claro, nós somos carne também. A carne da cozinha, a carne da cozinha, a carne do carne. corpo, né? É verdade. Eu acho que isso é uma coisa natural, mas vá essas mulheres se soltarem a escrever coisa erótica, né? Vai dar trabalho, né, Sueli? Nossa, vai! Mas, Luciana, nós somos obrigadas a parar por aqui. Eu quero agradecer muito. E vocês aguardem essa editora Desdémona que vai botar para quebrar aí no meio. No meio literário, não é? Muito obrigada em nome da Academia de Letras, né? Muito obrigada e por boa noite para você também que ficou com a gente.